vez reunidos no templo para prestar culto a Ti. E aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, todos que entrarem nesta porta possam entrar tão somente com o intuito de louvar e exaltar o Teu santo nome. Queremos entregar em Tuas mãos, Pai, cada coração que estará aqui nesta noite, recebendo do Senhor, para que o Teu Espírito Santo fale, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Convide seu irmão que está do lado para adorar o Senhor. Não sei se você já pôde falar com ele, mas que você esteja convidando agora, né, para continuar adorando ao nosso Deus. Que domingo abençoado, né, gente? A feijoada está na barriga até agora. Muito boa. E olha que eu não repeti, hein? Mas estava muito boa mesmo. Parabéns para as irmãs que trabalharam com todo carinho, né? Dilson, no dia do aniversário, cozinhando. Essa é minha mulher, Dilson. Nós somos mulheres, essa é minha mulher, é nosso aniversário, a gente que faz o bolo. Nosso aniversário é nós que faz a comida. Assim vai. Mas amém, que Deus continue nos abençoando. Vamos estar fazendo neste momento a leitura bíblica que se encontra em Hebreus 12, de 1 a 6. Todos juntos. Vamos lá? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em nosso ânimo. Andai. Espera um pouquinho, vamos de novo. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Estou na frente. E já nos esqueceste da exortação que argumenta conosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele for repreendido. Né? É o nosso Deus. Vamos lá, gente, vamos de novo. Esqueci de dizer, vamos lá. Porque o Senhor corrige o que ama e aceita a qualquer que recebe por filho. Amém? O nosso Deus é esse Deus que corrige, né? Não é aquele Deus que todo mundo espera, que só diz sim, né? Que só passa a mão. Ele corrige. E graças a Deus por isso, que muitas vezes somos corrigidos, porque se somos corrigidos é porque somos filhos. Porque aquele que não é corrigido não é filho, mas sim bastardo, né? Graças a Deus que esse Deus que nós servimos, ele não passa a mão no pecado. Ele ama o pecador, mas ele corrige aqueles que ele tem por filhos. Amém? Amém. Neste momento nós vamos estar contribuindo com nossos dízimos e ofertas, e o diácono Homero vai estar entoando isso conosco. Se você ainda não contribuiu com missões, é a oportunidade de você estar contribuindo esta noite, né? Para a obra missionária. Vamos colocar em pé, vamos orar ao nome de Deus. Pecadores, foi por
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas depositadas nessa noite no teu altar. Sim. Que essa importância, Deus, ela venha a ser bem administrada, para que não falte o mantimento, Senhor, na tua casa e na mesa dos teus filhos. Continue, Senhor, abençoando-nos como igreja do Senhor aqui neste bairro. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um. Haja, ó Deus, conforme a tua vontade, o teu querer na nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, entender qual é o teu propósito e aceitá-lo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando o diácono Merco, né? Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra em Hebreus 12, 7, 12, 10 ao 15. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não o corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espírito para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas isto para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém? E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Que o nosso Deus, né, continue assim nos conduzindo, né? Se for necessário a correção, que a correção venha. Se for necessário, né, que Ele venha nos deixar de castigo, como muitas vezes nós queremos fazer com nossos filhos, né? Porque eu me lembro muito bem quando eu ia corrigir Alex e eu falava para ele que eu ia bater nele, aí ele falava assim. Eu batia nele, ele entrava debaixo da mesa e falava: viu, Jesus, eu sabia que eu ia apanhar, né? Sabia que ia apanhar, mas fazia a mesma coisa somos nós. Muitas vezes sabemos que estamos trilhando certos caminhos e aí a correção vem e a gente ainda quer indagar por que estamos apanhando, por que estamos sendo corrigidos. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos corrigido, mas nos corrigido para o bem, para a honra e a glória do Senhor. Neste momento nós vamos ter a participação da Carol, Larissa e Richard. Pai do Senhor, amém? Amém. O Senhor, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E esse cântico é um cântico ministrado, né? Já algumas vezes, né, por nós, que fala exatamente desse amor do Senhor, desse grande amor, desse imenso amor do Senhor. E que a gente possa refletir, né, durante o cântico sobre esse amor do Senhor. Que ele possa refletir realmente que o Senhor, Ele nos ama tanto, né? Ele
tem um cuidado tão grande conosco que Ele nos corrige. E muitas das vezes a gente precisa realmente abrir mão daquilo que somos, abrir mão daquilo que pensamos, né, ser o melhor para a nossa vida, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor Ele tem de melhor para cada um de nós. Então, durante essa canção, que você possa estar refletindo isso, e essa canção fala sobre isso, né, que não tem riquezas, não tem bens, não tem nada que me afaste do coração do Senhor, nem amor a alguém, né, que pode me afastar do amor do Senhor. Que a gente realmente venha refletir sobre isso, se não temos deixado coisas nos afastar do amor do Senhor, se não temos deixado bens nos afastar do Senhor, e que a gente possa relembrar desse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Amém? Nem riquezas também que me
quero que esteja orando ao Senhor mais uma vez, né? Agradecendo ao Senhor por esse imenso amor, né? Pela sua bondade, pela sua misericórdia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais esse dia, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu amor, por cada um de nós, pelo teu cuidado, Senhor, pelo livramento, Deus, a cada um de nós, Deus. Não temos palavras para te agradecer. Te agradeço por cada vida, Senhor, aqui, cada família aqui representada, Deus. Nós só temos que te agradecer, Deus, porque estamos aqui, Deus, para louvar e engrandecer o teu santo nome. E só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, Deus, porque estamos bem, Deus. Te pedimos, Deus, por aqueles que não puderam vir, Pai, que eles possam receber o teu amor, se sentir, Senhor, abraçados por ti, Deus. E aqueles que podem vir não estão aqui, Deus, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, Deus, e sintam o desejo, Senhor, de estarmos juntos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és o único Deus, Senhor, de nossas vidas, digno de honra e de louvor, Pai. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor. Graça e paz, igreja. Misericórdia, eu achei que agora, depois de ter comido aquela feijoada, ia sair aquele amém com força. Graça e paz, igreja. Oxe, agora eu gostei. Você pode se colocar de pé? Vamos adorar o nome do nosso Senhor? Estamos aqui desde a hora que chegamos, ouvindo falar sobre a bondade, declarando sobre a bondade daquele que nos corrige com amor. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele nos ama. Mesmo quando estamos em caminhos tortuosos, mesmo quando cometemos falhas, erros, mesmo quando achamos que não somos dignos desse amor, Ele nos alcança. Vamos continuar louvando a esse Deus que merece toda a nossa adoração.
sintonia, nessa mesma atmosfera de adoração, bendizendo aquele que merece toda a nossa adoração, aquele que é tão bondoso, aquele que é tão maravilhoso, tão majestoso, aquele que está presente aqui nessa noite, recebendo o nosso culto, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com força, igreja. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias.
nós. Vamos em um só coral? Deus é por nós. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui no nosso meio. Se você pode sentir, você deve sentir a mesma alegria que eu. É um sentimento tão gostoso de saber que Deus está presente onde você está. É um sentimento tão gostoso de saber que Ele está recebendo a nossa adoração. Senhor, por mais que não sejamos merecedores, por mais que sejamos falhos, Ele continua recebendo a nossa adoração, mesmo sendo indigno, mesmo eu e você sendo indigno da presença dele aqui, Ele se faz presente em nosso meio. Eu sei que os seus olhos, Senhor, estão atentos, os seus ouvidos estão atentos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem recebido esse culto que estamos te oferecendo. Amém.
agora convido as crianças presentes para vir. Nós estamos orando nesse momento com as crianças e a seguir vamos dar continuidade à palavra dessa noite. Isso. As crianças na casa aí? Alguma mãe grávida aí? Se tiver, pode vir. Não fique com vergonha. Só dá dedinho assim. Misericórdia. Bem, né? Vamos orar, né, criança? Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, né? Pode ser sério, né? Oremos em nome de Jesus. Deus de amor, nós queremos te agradecer, Pai, por essas vidas aqui no teu altar. Queremos pedir, Pai, que o Senhor continue sustentando, guardando essas crianças, ó Pai, todos os dias, onde elas estiverem. Que os anjos do Senhor possam estar acampados, ó Pai, ao redor dessas crianças. Que os anjos do Senhor possam estar acampados, ó Pai, no lar dessas crianças. Entregamos a mãe e o pai de cada uma delas em tuas mãos. Ou o responsável por elas, entregamos em tuas mãos. Que o Senhor cuide, que elas possam crescer grandes homens e grandes mulheres na sociedade e propagadores da tua palavra. Nós te agradecemos por essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Hoje é o primeiro domingo, né, de julho. Quem estaria pregando aqui hoje? Pastor José. Vocês estão ligados, né? Hoje é o primeiro domingo em que o pastor José ele estaria aqui, mas ele está ali no sul, né, acompanhando ali o seu filho Jonathan, o pastor José e a irmã Mônica. Ele precisou fazer ali uma cirurgia, né, na mão, que ele estava ali com tumor na palma da mão. Pelo que eles contaram, foi retirado e está tudo bem. Amém. Vamos agradecer as orações e no próximo mês, com certeza, em nome de Jesus, o pastor José estará aqui conosco, né, contando a vitória que o Senhor tem dado ali. O Senhor realizou ali na vida do Jonathan, o qual tinha risco até de perder 1 ou 2 dedos, mas o Senhor não permitiu. Amém? Glória a Deus. E com isso ele está radiante e deu tudo certo e estará aqui contando breve. Muito bem, irmãos, nós já ouvimos bastante a palavra, já citamos bastante textos bíblicos, já louvamos ao Senhor. E nós, quando louvamos, nós devemos abrir a nossa boca, mas primeiramente o louvor tem que partir do coração. E nós temos que crer naquilo que nós estamos declarando. Essa música que nós acabamos de declarar, que música maravilhosa. Nós temos que crer que a vitória chegará para nós, mesmo que passamos por algumas lutas, enfrentando seja lá o que for, nós temos que crer que a vitória chegará até nós, porque o Senhor é conosco, porque Deus é por nós. Amém? E Ele é por nós, Ele é pelos seus. Ele sempre está a nosso favor. Mesmo que o homem erre, mesmo que o homem muitas vezes vira as costas, mas ele não desiste do homem. Ele não desiste daqueles, mesmo que vire as costas para ele. O Senhor, Ele não pensa como nós pensamos, Ele não age como nós agimos. Porque nós temos uma facilidade muito grande e quando a pessoa está dando muito trabalho, nós desistimos de continuar lutando pela pessoa. Olha, não tem mais jeito, já cansei, né? Estou cansado, estou estressado, não dá mais para mim. Está puxado, né? Está puxado, cansei,
é difícil, aí nós desistimos. Mas o Senhor, Ele não desiste. O Senhor, Ele aguarda a atitude do homem. Ele não desiste, mas Ele aguarda a atitude do homem. Ele aguarda para que o homem sempre venha a ter um momento de reflexão e de arrependimento. E venha se voltar a Ele. Aí Ele estará aguardando de braços abertos. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós temos um texto muito conhecido. Hoje o diácono Homero já começou ali a dar uma palhinha na reunião dos homens, falando ali desse filho pródigo. E é assim, quase que a igreja toda sabe contar toda a história, as crianças também, sem precisar abrir a Bíblia. Mas uma coisa eu quero dizer: a Bíblia, ela nunca fica arcaica, a palavra, ela nunca fica velha. Essa palavra, ela se renova a cada dia. E cada vez que nós paramos para ler e para fazermos analisar a palavra, meditar na palavra, nós encontramos orientação na palavra para a nossa vida. E esse texto, ele é um texto que ele aborda vários assuntos ali, um problema meio que familiar, né, entre pai e filhos, e nós vemos que envolve também amigos, e dá para tirarmos lições, né, ou lição para a nossa vida dentro desse texto. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, é um texto bem longo, mas nós vamos ler todo esse texto, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Eu não sei se essa versão aqui vai bater com a versão de todos aí, né? Um presente que eu ganhei. E a minha outra está, eu deixei lá no carro do pastor Nilson. Por isso eu estou com essa versão aqui hoje. Não sei se vai bater com a versão de vocês, mas dá para entendermos. Teu pai aí, qual versículo aí? Me ajuda. Irresponsavelmente. Qual o versículo? 13. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo. Ele encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Oremos ao Senhor. Deus de amor, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Te agradecemos pela tua igreja aqui reunida neste momento. Pedimos, Espírito Santo, que fale aos nossos corações através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um capítulo do Evangelho de Lucas que conta aqui, algumas parábolas. Esse capítulo ele conta, são 3 parábolas que esse capítulo conta. Nós vemos aqui no início do capítulo que Jesus ele estava ali reunido, com publicanos e com pecadores, mas tinha uns que sempre estavam perseguindo a Jesus, que eram os fariseus, os mestres da lei. E eles viviam criticando o que Jesus fazia. E ali eles criticavam porque Jesus estava recebendo homens pecadores e estava reunido falando a homens pecadores. Eles se sentiam, eles eram os homens da razão. Então eles criticavam que Jesus não deveria, já que ele era Jesus, o Cristo, não deveria se envolver com aqueles homens pecadores. E Jesus, dando assim uma lição naqueles homens, naqueles mestres da lei, ele proferiu então através de parábola. Então Jesus deixou aqui para eles bem claro, que qual de vocês que esteja por acaso cuidando ali de 100 ovelhas, caso venha a perder uma ovelha, não vai deixar ali as 99 e vai sair ao campo para buscar aquela ovelha que estava perdida. E quando encontrar aquela ovelha, vai colocar no ombro, vai cuidar com todo carinho e vai trazer e vai chamar os amigos para festejar, porque encontrou aquela única ovelha que estava perdida. Fez questão de se importar com uma ovelha. Tinha 100, perdeu apenas uma, mas foi à busca daquela uma ovelha.
E aí Jesus conclui lá no versículo 7 dizendo: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Porque aquele pastor, cuidador de ovelhas, ao encontrar aquela única ovelha, reunia ali os amigos para festejar porque encontrou a sua única ovelha. É a importância de uma vida. Jesus estava deixando claro para eles que ele se importava com os publicanos e com os pecadores. Da mesma forma, ele proferiu a parábola da dracma perdida, né, de uma moeda de valor, que mesmo se não tivesse valor para alguns, mas para quem perdeu, tinha valor. Então ele falou, né, qual mulher que perdendo, né, possuindo uma dracma, e viesse a perder, não iria varrer, né, faxinar toda a casa até encontrar aquela dracma ou aquela moeda, e depois ele iria reunir as amigas para festejar porque encontrou aquela única moeda que perdeu. E da mesma forma ele deixou concluindo: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus ele deixou bem claro aqueles homens o valor de uma alma, o valor de apenas uma alma. Então, se ele estava reunido com aqueles homens, é porque aqueles homens, na visão de Jesus, tinham valor. Mesmo que para aqueles homens que se sentiam os tais, não se importassem com os outros, não dessem valor, como muitas pessoas não valorizam as outras, mas para Jesus, uma alma tem valor. Por isso que uma ocasião, nós fizemos aqui um trabalho de evangelismo chamado Pare por um. Léo até falou, teve isso na missão? Teve, né? O Pare por um. Que nós saímos à rua para evangelizar e onde encontrasse uma pessoa que desse ouvido à palavra, deveríamos parar para ouvir aquela pessoa e para levar a palavra àquela pessoa. É parar por um. É o que Jesus fez. É o que Jesus estava ensinando. Que devemos parar por uma alma. Porque uma alma tem muito valor no reino dos céus. Por isso esse texto ele diz que Jesus continuou. Ele continuou a contar mais uma parábola que é a do filho pródigo. Se nós observarmos aqui, uma ovelha foi perdida, depois uma dracma foi perdida. Mas essa terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, nós podemos ver que esse filho, ele escolheu se perder. Ele escolheu sair de dentro de casa. Se nós olharmos... Muito obrigado, irmão. Se nós olharmos e analisarmos essa parábola, o pastor estava trazendo as ovelhas e uma ficou lá perdida. E a dracma também caiu e foi perdida. Mas esse filho estava tudo bem, estava dentro de casa, ele era herdeiro, só ele e o seu irmão, mas ele quis adiantar para gastar aquilo que ele tinha direito, mas tinha direito no futuro. Hoje existe isso, aqueles que já fazem testamento, já dividem tudo em vida, né? Mas antigamente tinha muito disso. Os pais morriam e ficava aí um monte de herança para os filhos dividirem depois. Mas sendo que se divide em vida, mas tem que aguardar o momento para usufruir. Mas esse filho aqui, ele quis usufruir logo. Esse filho, ele quis ser independente, mas não quis trabalhar para possuir o que ele queria usar. Ele queria pegar o que o seu pai haveria de te dar no futuro. Então ele escolheu pegar logo. E o pai aceitou e entregou. Pois bem, meu filho, se você quer, o direito é seu.
faça o que você achar melhor. Mas aquele filho, se nós olharmos aqui com a nossa forma de pensamento, né, ele cometeu ali uma tolice, né? Ele saiu a se perder mundo afora. Ele escolheu se perder. O próprio filho, ele escolheu a se perder. E muitos homens têm se perdido por essa vida. Muitos homens têm andado perdidos. Muitos homens, eles têm caído na soberba. O homem, é fácil de um homem deixar que a soberba venha invadir a vida dele, achar que ele domina tudo, achar que ele vai agir do jeito dele e tudo vai dar certo. Eu sou eu, ninguém manda em mim. Agora eu tenho o que é meu, agora eu vou administrar o que é meu. E não para ouvir outras pessoas, não para ouvir aqueles que têm experiência para te orientar qual caminho deve seguir. Aí ele entra na soberba, no orgulho, e sai mundo afora. E a palavra aqui, ela diz que aquele jovem, ele entrou por um caminho muito errante. Mas a palavra de Deus, em Provérbios 14, versículo 12, fala que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim, ele te leva à ruína, ele te leva à morte. Está registrado em Provérbios 14, 12. Então aquele jovem, ele entrou exatamente nesse caminho que está escrito aqui em Provérbios. Ele achou que ele estava entrando num caminho bom. Ele achou que iria ostentar, na linguagem de hoje. Estou com dinheiro, vou ostentar. E ali, Deus foi trabalhando na vida daquele jovem. E digo mais, quando você é um escolhido de Deus, Ele vai cercando, Ele vai traçando o caminho e pode permitir que você entre por um caminho muito ruim, mas é a forma que Ele tem de te tratar. Ele pode permitir, mas Ele não vai deixar que você continue naquele caminho. E você entra naquele caminho porque para você parece ser um caminho bom, mas o fim leva à ruína, pode levar à morte. Aquele jovem, ele foi à morte espiritual. Tanto é que seu pai falou que ele estava sem vida e voltou à vida naquele jovem, porque ele estava entrando por um caminho, morrendo espiritualmente. E se ele não se arrepende, ele morreria fisicamente, ia passar muita fome e não resistiria. Mas o Senhor queria aquele jovem de volta ao seu lar. Deus permite que um homem passe por dificuldade para a sua reflexão. Deus permitiu que aquele jovem, mediante a parábola aqui que Jesus conta, esse jovem, ele foi entrando por um caminho e foi passando por muita dificuldade, a ponto de querer comer os mesmos alimentos, que eram um tipo de vagem, pelo que vimos aqui, que os porcos se alimentavam, e ele sentiu o desejo de comer, porque é o que tinha. Se os porcos estavam comendo do jeito que porco come, vocês, alguns ou todos já viram como que porco come, né? Ele deve ter pensado, isso é muito gostoso, do jeito que eu estou com fome, eu vou comer também. Mas imagine que humilhação. Imaginemos nós que humilhação para aquele jovem que tinha de tudo. Aquele jovem que era fazendeiro. Seu pai era fazendeiro, ele vivia cuidando do serviço de casa, mas era ali fazendeiro, ali tinham vários empregados. E ele resolveu abandonar tudo. Mas ele caiu ali numa dificuldade para a sua reflexão. E ali ele refletiu.
versículos 15 e 16, nos diz isso, que ali ele teve um momento de reflexão. Ele ficou sofrendo aquele momento ali difícil, mas ele teve coragem. E nós podemos ver que a reflexão, ela traz o arrependimento. Ele teve tempo de refletir na sua vida, teve tempo de analisar a besteira que ele tinha feito. Ele, naquela reflexão, ele se arrependeu. A reflexão, versículos 17 a 19, nos diz que ele teve um momento de arrependimento. Então, quando a pessoa é escolhida de Deus, está entrando por caminho que parece ser bom, Deus permite, mas vai cercando e vai tratando do homem para que ele chegue ao momento de reflexão, para que ele chegue ao momento do arrependimento. E aquele jovem, ele se arrependeu. Aquele jovem, ele tomou a atitude de voltar e falar com seu pai. Versículo 17 nos diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Deus foi tão maravilhoso na vida desse jovem que Deus não deixou que ele viesse se manter orgulhoso ali onde ele estava sofrendo. Porque se ele deixa o orgulho invadir a vida dele, ele morreria lá, mas não voltaria em sua casa. O orgulho faz e tem feito muitas pessoas morrerem, mas não voltam, não tem coragem. E ele não deixou que o orgulho tomasse conta dele ali. A princípio ele foi soberbo, a princípio ele queria se sentir o tal e queria ir ostentar, mas depois ele caiu em si, ele refletiu e ele se esvaziou de todo orgulho, e ali ele refletiu, se arrependeu, e o pai, ele estava aguardando aquele filho arrependido. Vale a pena se arrepender, vale a pena se esvaziar de todo orgulho, porque o pai, ele sempre aguarda o filho arrependido. Esse texto nos traz uma lição muito maravilhosa. O pai, ele sempre aguarda o filho arrependido. Quantos estão por aí, nesse mundo, estão deixando que o orgulho tome conta, estão lá perecendo, não tem coragem de voltar. E tudo que o pai quer é receber. Mas para que eles sejam recebidos, eles precisam de arrependimento. É necessário arrependimento para que o homem seja aceito de volta ao lar do seu pai. E mediante aquele arrependimento, ele teve uma reconciliação. Então a reflexão traz arrependimento, e o arrependimento traz reconciliação. Aquele filho, ele voltou, e aquele filho, ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Porque aquele filho,
ele voltou arrependido e houve ali uma grande reconciliação. E quantos não tiveram essa coragem ainda de se arrepender? Quantos não voltaram até o seu pai? Quantos não vieram até seu pai confessar os seus erros e falar que estava arrependido? E por isso a reconciliação ainda não aconteceu. Mas o Senhor, o Pai, Ele aguarda esse momento que cada filho que saiu para cuidar da sua própria vida venha a entender que o homem não tem controle sobre a sua vida, mas o controle da sua vida está no Pai. E o nosso Pai Celestial. Se tem alguém aqui nessa noite que pensa que é você que controla a sua vida, mude de pensamento hoje, porque quem controla a vida é o nosso Pai Supremo. É esse Pai que sempre aguarda por um filho arrependido. Essa palavra, ela nos convoca hoje, ela te convoca hoje a uma reflexão. Ela te convoca hoje ao arrependimento. E ela te convida hoje a uma reconciliação com o Pai. Mas como se eu nunca pertenci à igreja? Deus, Ele fez o homem para ser dele. Todos os homens se afastaram. Por isso a palavra nos diz: todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Romanos 3 nos diz isso. Todos pecaram. Todos os seres humanos se afastaram da presença desse Pai. Então a humanidade precisa de reconciliação com o Pai. E esse é o papel da igreja, da religião, religar o homem a Deus. Esse é o papel. Por isso existem as igrejas. Por isso existem as igrejas de várias denominações, mas é uma forma de religar o homem a Deus. E existem muitas e muitas religiões, e cada uma crê no seu Deus, mas eles creem que eles estão sendo religados a Deus. Nós nos religamos ao Deus Supremo, e ao Deus que cria, dirige, sustenta tudo. Esse é o Deus que nós cremos, que nos dá vida e vida eterna. Esse Deus nos dá vida e vida eterna. E o homem precisa ser religado a Ele. O homem precisa de uma reconciliação com Deus. Não estou falando de igreja, de ser afastado da igreja, mas é de reconciliar-se a esse Deus que criou o homem para ser dele. Então você que ainda não tomou uma atitude, você que está vivendo uma vida relaxadamente na presença desse Deus, não está vivendo de acordo da forma que Ele quer, esse Pai, Ele sempre está aguardando a sua atitude. Esse Pai, Ele está sempre aguardando o seu retorno. Ele nunca desiste. O maior prazer do Pai é receber o Filho. O maior prazer do Pai é ver o Filho retornando. Mas nós temos ainda, dentro desse texto, um alerta para nós. Dentro desse texto, nós que estamos louvando e exaltando o nosso Deus, nós que estamos aqui todo domingo prestando culto, nós temos que estar atentos para as nossas atitudes, para os nossos testemunhos, para a nossa vida lá fora, na sociedade, para nós não sermos impedimento das pessoas voltarem à casa do Pai. Nós vimos aqui entra o versículo 25 a 30, que o irmão estava bem, mantendo-se em casa, trabalhando junto ali com os servos, cuidando das coisas de casa,
e entrou nele uma revolta, e aquele jovem ele foi usado para tentar impedir o retorno do seu irmão. Por quê? Porque estava preso a coisas materiais, preso a bens. Senão ele não estaria com essa revolta. Porque o irmão dele já havia usado a parte dele. Conhecendo o pai, que o pai sempre é amoroso, ele retornando, voltaria a ter direito. Então agora o que está aqui é meu, porque ele já pegou a parte dele. Então ele tentou impedir o retorno do irmão, porque estava preso a bens materiais. Mas isso serve de alerta para nós, por causa de coisas, não sermos impedimento das pessoas chegarem até o Pai. E quantas vezes, por causa de algumas situações, a gente ruma um problema aqui, um problema ali, e acaba sendo impedimento das pessoas chegarem até o Pai. Então esse texto ele também nos dá esse alerta. Tenhamos cuidado, para que nós não sejamos um empecilho que vai atrapalhar as pessoas chegarem ao Pai. Como tem sido a minha vida na minha casa, como tem sido a minha vida lá no meio dos meus familiares, como tem sido a minha vida no meu trabalho, na sociedade, com os meus vizinhos. Quantos vizinhos reclamam do outro, mesmo o outro sendo cristão? Como que aquele vizinho vai aceitar Jesus Cristo se aquele que é cristão não tem testemunhado? É muito sério. Tem pessoas que têm dificuldade de evangelizar no seu bairro. Por quê? Porque tem problemas com vizinhos. Infelizmente. Isso é impedimento para as pessoas chegarem ao Pai. E às vezes nós nos comportamos, muitas vezes como esses fariseus, como os mestres da lei, como pessoas que já sabem tudo, como pessoas que já estão no caminho certo, mas muitas vezes estamos impedindo as pessoas de chegarem ao Pai. Então temos que ter cuidado para não termos esse comportamento errado de fariseu, pessoas que estão na igreja, mas pessoas que impedem as outras chegarem até o Pai. Então, amado, que fique para nós essa reflexão. O Pai, ele deu uma resposta muito bonita para aquele filho, orientando aquele filho, quando aquele filho chegou reclamando de que o seu irmão já tinha jogado tudo fora. E o pai disse o seguinte para ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando o pai fala isso para esse filho, eu me lembro de um texto que está registrado aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 17, que diz que os doentes precisam de médico ou de remédio. Os que precisam de remédio são os doentes, não são os que estão curados, Então, os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. E Jesus completa dizendo: eu vim para chamar pecadores e não os justos. Porque os justos já estão na presença. E ele veio para receber aqueles que estão perdidos. Então o pai deixou bem claro que aquele filho, ele estava morto, mas ele voltou à vida. Ele está em casa, está na casa do pai. Agora ele terá bom alimento, agora ele terá uma vida digna. Mas ele teve essa vida porque se arrependeu. Ele teve essa vida porque teve um momento de reflexão. Ele teve essa vida porque ele conseguiu buscar essa reconciliação.
atitude do ser humano. Deus, Ele te escolhe. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele te fez para pertencer a Ele. Mas você, por algum motivo, não está trilhando no caminho de Deus. Mas Ele aguarda a sua atitude para estar desfrutando das maravilhas que Ele tem para você. Aquele pai, ele não foi ao campo procurar o filho, porque o filho escolheu sair. O filho escolheu ir viver a vida dele. E ele permitiu. Ele permitiu. Mas lá, pelos caminhos, ele foi sendo cercado de modo que ele teve que voltar. E é assim que Deus faz com o homem. Ele vai cercando, vai cercando, vai cercando, vai criando meio, até que o homem volte. Mas o importante é que Deus não desiste. Nós vamos louvar novamente com aquela primeira música que fala muito, do amor de Deus para com o homem, e que nós possamos refletir nessa bondade de Deus, que nós possamos refletir nessa maravilha que o Pai, Ele ama o Filho em todo momento. O Pai jamais Ele deixa de amar o Filho. Deus te ama. Deus te ama. Deus me ama. Deus ama a cada um de nós. E nós não merecemos esse grande amor que Deus tem para conosco. Aquele filho, se formos analisar, ele não merecia o amor, a recepção que esse pai fez para ele. Foi a forma que o seu irmão reagiu. Não merecia. Mas o exemplo que Jesus deixou aqui é que o pai ama o filho em todo tempo e em toda ocasião. Deus te ama em todo tempo, em toda ocasião. Não importa o que você fez, Ele apaga. O importante é você refletir, se arrepender e voltar. Confessar. Aquele filho voltou. Aquele filho confessou. E aquele filho foi recebido no seu lar. O lar está aberto. A porta está aberta. Basta você retornar e falar frente a frente com o Pai. Ele vai te receber. Está pronto para receber. Vamos louvar. Deus
Analisa bem o que é isso. Esse amor grande, esse amor incondicional. Que amor é esse? Que amor maravilhoso de Deus para com a humanidade. Louvamos a Deus, porque Ele sempre vai nos amar. Deus sempre vai te amar, meu irmão, meu amigo, independente de qualquer que seja a situação. Se você está forte, se está de pé, se está fraco, se está caído, Deus continua amando. Ele continua sendo esse Deus amoroso. Que possamos refletir em nossa vida e que possamos a cada dia amar mais esse Deus que não desiste de nos amar. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero pedir ao pastor Milton para orar ao Senhor nesse momento, levar a Deus uma oração. Em nome de Jesus, poderoso Deus e eterno Pai, Deus amado e bendito, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai querido, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai querido e bendito, por esta palavra, Pai querido, linda de amor, Pai querido. O Senhor, Pai querido, usou, Pai querido, nosso pastor, Pai querido, para falar desta palavra. Deus amado, eu sei, Pai querido, que cada um recebeu esta palavra no seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por este dia, obrigado por tudo que o Senhor concedeu, Deus amado, hoje nesse dia, Pai querido, em nossas vidas. Pai amado, agora, Pai querido, visita cada família, visita os necessitados, Pai querido, os missionários, Pai querido, que tem as missões, Pai querido, que vai, Pai querido, viajar para cumprir estas missões. Deus amado, eu entrego cada um em tuas mãos. Meu Deus, que Espírito Santo nos dá condição, dá força, coragem, Pai querido, para que sempre estejamos na sua presença. Que a luz do teu Espírito, Pai, venha iluminar cada coração, a cada um desta igreja. Deus amado, que o teu milagre venha se manifestar sobre cada um. Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por tudo, Pai. Visita, Pai. Nos abençoa, nos guarda. Muito obrigado por esse culto lindo e maravilhoso. Pai, que nos abençoa cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cantina vai funcionar hoje, né? Eu senti falta dos anúncios. Teria anúncio algum? Ela vai fazer? Então vamos aguardar porque chegou, né? Chegou. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós temos amanhã as Déboras, 19 horas, e os adolescentes com Carol, 19h30. Quarta-feira ensaio, quinta culto de oração e estudo da palavra. Irmãos, como todos já ouviram de manhã cedo, eu não escutei detalhadamente, que eu estava na cozinha, tem um pequeno grupo que vai para a Bahia dia 14, grupo de 4, bem pequeno mesmo. Então a gente, acho que já falaram de manhã cedo e eu vim reforçar. Aqueles que sentirem o desejo, deixa Deus trabalhar no coração de cada um, né? Tem ali um Pix, que é o meu, para aqueles que quiserem ofertar em dinheiro. E aqueles que puderem ofertar bala, pirulito, bis, higiene, né? Produtos de higiene, sabonete, pasta de dente, escova de dente, para que a gente possa lá fazer o trabalho com as crianças. Então, aqueles que puderem ofertar, tragam, ou até, mais ou menos até dia 13, que dia 14 está saindo, que é a última quinta-feira que vai ter o culto de oração aqui, que possam trazer para que a gente monte os kits. A gente não está falando em biscoito, por quê? Porque o carro não vai caber, e o biscoito quebra, as balas, pirulitas, as coisas, dá para a gente colocar, né, perto dos nossos pés, então dá para a gente levar. Os kits de limpeza, de higiene também, dá para a gente transportar numa boa. Então, aqueles que puderem colaborar conosco para que a gente possa lá fazer o trabalho juntamente com as crianças e até mesmo com as famílias que precisam, principalmente dessas partes de higiene. Quem puder, sabonete, pasta de dente, se vocês puderem, né, doar. Não dou aquelas que são tão grandes, aquelas que são menores, escova de dente, aquilo que Deus falar no coração de vocês. E aqueles que não puderem ou não tiverem, puderem ser dinheiro, vocês coloquem, né, na conta que a gente compra lá.
Os biscoitos a gente vai comprar, justamente está falando porque os biscoitos para a gente levar fica difícil e acaba quebrando se a gente enfiar na mala tudo que a gente precisa levar. Então, aquilo que Deus falar no coração de vocês, a maneira que Ele falar no coração de vocês, deixe Deus usar a vida de cada um de vocês para que possamos também sermos usados na vida das pessoas que nós vamos encontrar por lá. Tá bom? Amém. Temos cantina. Quem não fez comida em casa, temos a janta já pronta. Se não quiserem comer hoje, leve para casa e almocem amanhã. É para a obra. Já visto que Rosana foi cuidar da mãe dela, então já tem que levar a janta e o almoço de amanhã, né? Muito bem, irmãos, essa igreja, graças a Deus, é uma igreja missionária, né? Nós temos nossos evangelismos todo mês. O pastor Anderson, ele foi ordenado exatamente com essa finalidade. O pastor Francisco já falou, não sei se todos sabiam, mas o missionário Frank Elias, voluntário, né? Ele abriu esse trabalho lá no sertão da Bahia e ele conversou com o pastor Francisco que de tempo em tempo ele precisa de um pastor ali dando suporte, batizando, e a terceira igreja sempre apoiou, né? Que ele é da terceira igreja ainda, né? Mas ele gostaria que o filho dele, já que fez o seminário, fosse um pastor para dar cobertura a ele ali. E ele fez o seminário e ele pegou o gancho aí, conversou com o pastor Francisco, e o pastor Francisco aceitou o pedido e ordenou o pastor Anderson. E a obra de Deus é assim, é se colocar nas mãos do Senhor. O Eleandro até então, né, para mim foi uma surpresa. Esse rapaz, ele não orava no ensaio do quarteto, muito tímido, e de repente ele chega lá no seminário, e de repente ele chega aqui e começa a pregar, e hoje vocês estão vendo a bênção que é, né? Ele veio através do nosso irmão Edinho, se eu não me engano, ou você que veio, depois trouxe ele para cooperar aí no Ministério de Louvor, foi o príncipe que trouxe, né? E cresceu junto com a gente ali na Cibro, e hoje é essa bênção que vocês estão vendo aí, porque ele se colocou à disposição, tá? Ele se colocou à disposição. Então todos podem fazer a obra do Senhor, basta se colocar à disposição. Aí agora ele vai, né? Ele já teve lá na Bahia, teve batismo quando você foi lá? Teve casamento também, não, né? Casamento também, né? E agora ele está indo, né, nesse período aí de férias, dos colégios, né? E ele está indo lá para cooperar mais um pouquinho. E daqui a um tempo, lá vou eu junto com ele também. Aí vocês vão ficar aqui com outros cooperadores aqui. Eu gosto de andar, né, gente? Mas é para fazer a obra, tá? Às vezes passear também, mas fazer a obra é muito bom, tá? Se coloque em pé, vamos encerrar o culto dessa noite. Continue orando por nós, para que possamos estar sempre orientados pelo Senhor para fazer a obra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.